Ninguém tem dúvida na lição de casa? O Vitor falou que não entendeu direito o 3. Vamos lá, vamos retomar o 3 então, Vitor. Você pode abrir seu microfone, Vitor, por favor, para a gente conversar? Entender o que você não entendeu? Podemos resolver coletivamente, Caio. Se for uma, eu preciso saber quais foram as dúvidas de vocês para saber qual resolver. Eu não vou resolver todas a princípio. E, Oi, Vitor. Bom dia. oi, a minha dúvida no 3 foi que até eu perceber que quando era positivo, né? O número não ia ser imaginário, não ia pertencer aos reais. E quando o X era negativo, ia dar duas respostas diferentes. Eu não sabia direito o que fazer com aqueles Calma, números que eu. Vitor, acho que você está falando da 4, pode ser? Pode ser, acho Que que é pode ser. aquela módulo de 3x menos 4 é igual a x ao quadrado. Isso, Tá, foi errado. não imagina. E aí, então, fala qual que foi a sua dúvida? Depois que eu obtive os resultados, eu não sabia direito o que fazer. Tá. E quais resultados você obteve, Vitor? Deixa eu ver aqui. Acho que foi. Eu lembro que quando o X era negativo, eu obtive que ele não era real. E que quando era positivo, acho que era menos 4 alguma coisa, que eu não lembro. Eu tô procurando aqui na lição. Um segundo. Beleza. Menos 1, não era? Isso, então, menos um não, né? Um, acho. Pode ser? Isso, desculpa. Não, então, olha só, eu tô mostrando aqui para vocês na tela. Carregou agora, sim. A gente tinha que fazer aquele esquema de sempre, né? Dividir em duas opções. Então, primeiro, o que está dentro do módulo é maior ou igual a zero. Depois, o que está dentro do módulo é menor do que zero. E aí, o problema que você está falando, Vitor, é que quando você considerou que era maior ou igual a zero, a gente chegou em algo que tinha delta negativo, né? Ficava menos 16 mais 9. Então, ficava Sim, menos 7 o delta. E aí, de fato, a gente tinha um problema porque a gente não conhece nenhum número real que tenha raiz quadrada negativa. E aí a gente coloca aquele tal do NC, né, do não convém, porque não faz sentido para a gente analisar essa situação, porque não é um número real. Deixa de fazer sentido para a gente. E aí, de fato, então isso aqui você esquece, tá? Eu vou mostrar hoje para vocês, na prática, o que isso significa. Por que aparece esse NC? Só para já ir treinando a mente de vocês. Vitor, quando a gente estava estudando função de segundo grau, o que acontecia quando o delta era negativo em relação à função, à parábola? Você lembra? calma, que você pode repetir, por favor? Quando a gente estava estudando função de segundo grau, a gente viu que em alguns momentos o delta era negativo, e aí o que acontecia com a parábola dessa função? Você lembra disso? Calma, deixa eu tentar lembrar. Hum, ela não encostava no eixo, não era? Uma coisa assim? Do Exatamente. Ela X. ela não encostava nem cruzava o eixo X, né? É isso mesmo. Tá. Então aqui vai acontecer uma coisa meio parecida. Essa história de delta negativo quer dizer que tem alguma coisa que não está se encontrando aí no meio do caminho. Eu vou mostrar isso para vocês no gráfico hoje mais tarde, tá? Mas então, Vitor, simplesmente a gente por enquanto ignora isso daqui e fala, olha, aqui eu não vou tirar nenhuma solução para o meu problema, tá? É como se a gente estivesse realmente resolvendo uma equação de segundo grau, tentando encontrar as raízes. E aí quando você chegar no delta negativo, você fala, olha, sinto muito, mas não existem raízes reais que satisfazem essa função, né? Então a gente parava lá mesmo e falava que não tinha nada. É que aqui a gente ainda tinha que analisar essa segunda parte, né, Vitor? Então a gente tinha que considerar que 3x menos 4 podia ser menor que zero. Uhum. E aí a gente invertia o sinal, ou do menos 3x mais 4, ou então do outro lado, né? Isso tanto faz. E aí no final das contas a gente chegava nessa equação de segundo grau, que aí sim a gente conseguia encontrar duas raízes, 1 e menos 4. E aí, portanto, as soluções do nosso problema em geral seria só o menos 4 e 1. Né? Porque aqui a gente não encontrou nenhuma solução, então só essas duas soluções seriam as soluções válidas. Sim, entendi. Tudo bem? Aham, Tem uma obrigado. coisa, imagina, tem uma coisa até interessante da gente falar sobre essa questão, porque eu terminei a aula passada lembrando a vocês que algumas equações a gente tem que ficar preocupado com a condição de existência.
essa equação inicial, deixa eu escrever ela aqui do jeito que ela estava na lição de casa, ela era a seguinte: módulo de 3x menos 4 é igual a x ao quadrado. Quem consegue lembrar, quem consegue me ajudar explicando qual que seria a condição de existência para esse problema daqui? E aí, quem consegue me ajudar, pessoal? Oi, Caio, pode abrir o microfone. Ô, Gui, eu não sei se minha observação vai estar certa, mas eu vou dar uma hipótese. Desse 3x menos 4 igual a x2, tá? Você tá falando? Isso. Então tá bom. Um x ao quadrado sempre vai ser positivo. Positivo, positivo dá positivo e negativo vai dar positivo. Então 3x tem que ser maior ou igual a 4/3 para essa solução ser real. Então, Caio, olha só, acho que você começou indo num caminho muito bom. Não, você começou indo num caminho muito bom, Caio. Porque qual que era a nossa preocupação? Me ajuda a lembrar. Qual era a nossa preocupação que a gente falava de condição de existência numa equação modular? O que não podia acontecer? Delta negativo? Não necessariamente o delta, né? Porque a gente falou até da condição de existência para equações modulares de primeiro grau. Então a gente não falou necessariamente do delta. Mas tinha alguma coisa que a gente olhou e falou, cara, isso não pode acontecer, senão vai dar problema. O que seria? Essa é a minha pergunta. Vamos ver se tem outra pessoa que consegue ajudar. Mas você estava indo no caminho certo, Caio. Quem consegue ajudar? Qual que era a coisa que não podia acontecer numa equação modular que senão daria problema? Bora, pessoal. Bom dia. Vai. Aí, a Thali está falando, x ao quadrado não pode ser menor do que zero. Tenta generalizar mais, Thali, não só para esse problema. Beleza, Rafael. Vamos lá, então. Abre o caderno aí e vamos trabalhar. Ajuda, Thali. Generaliza isso. Então, olha, o 3x menos 4 ser negativo, pois o x ao quadrado tem que ser positivo. É isso, pessoal? O 3x menos 4 não poderia ser negativo? Sim, o resultado poderia ser negativo, era isso que eu estava tentando dizer. Poderia, exatamente. Então 3x tem que ser maior ou igual a 4/3. Não necessariamente. Alguma coisa assim. Vamos ver. Thali, você consegue falar? Oi, Gui, tudo bem? Oi, bom dia, tudo bem. Bom dia. Não, o que eu tava falando é que o resultado, tipo, dessa igualdade, aqui no caso eu tava usando nesse caso, mas ele nunca pode ser negativo, porque o módulo ele nunca vai ser negativo. Então, nesse caso, como o x ao quadrado sempre vai dar um número positivo, porque que nem o Caio tinha falado, menos com menos sempre vai dar mais, então nesse caso tudo bem, porque sempre vai ser positivo. Só que nesse caso, quando tem uma incógnita, uma variável, outro esse outro lado, considerar que esse resultado nunca pode ser menor do que zero. Perfeito. Então, pessoal, olhem o que a Thali está falando. Cuidado para não fazerem essa confusão. Não é que o que está dentro do módulo não pode ser negativo. O que está dentro do módulo pode ser negativo. A gente está até analisando toda essa situação em que o que está dentro do módulo seria negativo. A questão é o que está fora do módulo, isolado, né? Quando a gente deixa o módulo isolado, igualado a alguma coisa, essa alguma coisa não pode ser menor do que zero. Porque se eu vou tirar o módulo daqui, eu não posso nunca desse lado chegar a algo negativo no final, né? Depois de tirar o módulo. Então aqui dentro pode ser negativo, mas quando eu tirar o módulo vai se tornar positivo. Então desse lado, obrigatoriamente, eu preciso de algo positivo. Essa é a minha condição de existência. E o que a Thali está falando, complementando o que o Caio trouxe, nesse caso, a nossa condição de existência é qualquer x pertencente aos reais. Porque qualquer valor de x que eu troque desse lado, eu vou obter no final das contas algo positivo. Então, mesmo que meu x fosse menos 3, no final das contas, menos 3 ao quadrado dá 9. Então, nenhum x seria um problema nessa situação. Qualquer valor que eu encontrar aqui está ok. Por isso, meu x igual a menos 4 não tem problema, tá? Porque justamente quando eu pegar menos 4 e levar ao quadrado, a gente vai chegar a 16 e aí a gente tem um número positivo igualado ao módulo, que tá tudo bem, não é nenhum problema isso. Tá bom? Então é isso, o Tom estava escrevendo, né? O módulo não pode se igualar a um número negativo, exatamente. Ou o que o Theo falou também, é isso mesmo.
tá bom? Muito bem, mais alguma dúvida em relação à lição de casa? Bru, o que você quer dizer com isso se não tivesse dentro do módulo? Se fosse só 3x menos 4 é igual a x quadrado? Aí a gente cairia numa equação de segundo grau normal, Bru. Não mudaria nada. A gente cairia nessa equação de segundo grau, né, se não tivesse esse módulo, e a gente diria que não tem nenhuma raiz real que satisfaz essa função de segundo grau. Ela não encostaria no eixo x, né? Essa é a ideia. Beleza. Então manda a vez, faça a sua dúvida. Oi, Gui, tudo bem? Tudo bom, e você? Tudo certo. Então, eu fiquei em dúvida, tipo, em qualquer caso, a gente pode colocar, tipo, por exemplo, o 3x menos 4 igual a x ao quadrado. Esse resultado sempre pode, quando eu for, tipo, menor que zero, pode trocar por negativo o resultado em vez de o módulo em si? Isso, tanto faz. Legal sua pergunta até. Tanto faz, porque olha só, eu tenho duas opções, né? Quando você fala 3x menor do que 3x menos 4 é menor do que zero, a gente pode escrever como menos 3x menos 4 é igual a x quadrado, que foi como eu fiz com vocês na aula passada. Ou percebam que aqui eu coloquei o outro lado negativo, né? É isso que você está falando, certo? Certo, Isa? É isso que você está me perguntando? Isso, Tá. Gui. Então, olha só. Isso aqui foi como eu apresentei para vocês, expliquei por que esse lado seria negativo, né? Porque quando a gente tira do módulo, a gente tem que fazer menos do que estava dentro do módulo. Só que às vezes eu faço isso aqui para simplificar minha vida. Por quê? Porque se eu multiplico tudo isso aqui por menos 1, os dois lados da equação, percebe que aqui vai ficar positivo e aqui vai ficar negativo? Ah, sim, entendi. Então, é basicamente como se eu estivesse dando um passo a mais. Mas, assim, a ideia por trás mesmo, o raciocínio lógico, é esse daqui, tá? Foi o que eu fiz com vocês na aula passada. É que, às vezes, para acelerar o processo de conta, você pode considerar que o outro lado vai ser negativo. Mas tanto faz isso, só tem que tomar cuidado para sempre ser só um dos lados, né? Não os dois. Porque se você multiplica os dois lados por menos 1, é como se você estivesse multiplicando por 1 os dois lados. Aí não faz diferença nenhuma. Uhum. Ah, entendi. Faz sentido. Obrigada, Beleza. Gui. Imagina. Legal. Mais alguma dúvida da lição, gente? Três, dois, um. Então, bora. Vamos seguir. Então, hoje vamos falar finalmente da função modular. E aí a minha pergunta para vocês é assim. Primeiro, eu já comecei desenhando aqui duas funções que não são modulares, né? São funções normais, por enquanto. Uma função de primeiro grau, uma função de segundo grau, que vocês já estão habituados a montar essas funções. Vou até retomar algumas coisas para refrescar a memória de vocês. Então, eu tenho a lei de uma função afim, o que eu faço para determinar o gráfico dessa função? Bom, se eu já tenho essa lei, eu posso simplesmente, por exemplo, trocar o x e o y por um valor qualquer e descobrir o correspondente a ele para traçar os pontos. Então, eu quero saber, por exemplo, quando o x é zero, o que acontece? Bom, quando o x é zero, o y... Eita, eu coloquei o gráfico errado, né? Nossa, eu coloquei super o gráfico errado. Que bom, eu viajei aqui. Preciso ver depois o que eu fiz. Eu acho que eu coloquei... já sei o que aconteceu. Tá. Então, percebam que esse gráfico em vermelho não representa o y é igual a x mais 2. Tá? Porque o que acontece? Quando o x for zero, a gente vai ter o y igual a 2. Então, ele vai estar mais ou menos aqui. É bom porque eu até já desenho com vocês o gráfico. E além disso, quando o y for zero, o x vai ser menos 2. Então, ele estaria mais ou menos aqui. Ou seja, a gente traçou 2 pontos. A partir desses 2 pontos, a gente é capaz de traçar a equação da nossa reta que passa por esses 2 pontos. Então, essa seria, na verdade, a nossa função y é igual a x mais 2. Tá? Então, para encontrar o gráfico de uma função afim, você determina 2 pontos e traça a reta que passa por esses 2 pontos. Lembrando que para determinar ponto significa troca o valor de x por alguma coisa e descobre o y correspondente, ou vice-versa. Tanto faz. Os dois jeitos funcionam. Tudo bem, Manu, reinicia e avisa se deu tudo certo, tá bom? Qualquer coisa, essas coisas estão todas gravadas.
Já numa parábola, a coisa era um pouquinho mais complicada, mas a gente viu que dava para fazer também com conteúdo que vocês já tinham visto até no Fund, né? Então, a gente tem a lei da nossa função de segundo grau, a gente pode usar algumas coisas que são úteis. Por exemplo, descobrir as raízes. Então, eu zero y e descubro quais são as raízes dessa equação de segundo grau, usando Bhaskara, por exemplo. Aí, nesse caso, eu acertei, então é menos 5 e 1, acho que está certinho. E aí a gente consegue determinar, então, quais são os pontos que passam no eixo X. Além disso, a gente precisa de mais um ponto para determinar essa parábola, né? E aí, em geral, tinham alguns pontos que eram importantes para a gente definir. O menos 5 é um ponto fácil de definir, porque era o corte no eixo Y. A gente sabe que é aquele coeficiente independente. E, além disso, é importante definir também o x do vértice e y do vértice. O x do vértice a gente fazia menos b sobre 2a e o y do vértice menos delta sobre 4a. Lembrando que o menos b sobre 2a seria menos 4 sobre 2 vezes 1, então seria menos 2, até para perceber que ele realmente está aqui no menos 2, nosso vértice. E aí o y do vértice a gente poderia fazer o menos delta sobre 4a, ou então trocar o valor de x do vértice e descobrir o y do vértice correspondente. Então, meu yv vai ser igual a isso daqui quando eu trocar o x por o menos 2. Então, nesse caso, daria menos 2 ao quadrado dá 4, mais 4 vezes menos 2 dá menos 8. Então, 4 com menos 8 dá menos 4, e menos 5 dá menos 9. Então, de fato, dá para perceber aqui que o y do vértice está no menos 9. Tudo bem isso, gente? Essa parte de desenhar gráfico, primeiro e segundo grau, vocês lembram direitinho? Beleza, a princípio ninguém escreveu dúvida, então vou em frente. Valeu, Vitor. Maravilha. Então, deixa eu redesenhar essa aqui. Não sei o que aconteceu aqui, que ficou trocado esse gráfico. Vou redesenhar aquele gráfico que a gente tinha encontrado no slide anterior. Esqueçam esse vermelhinho aqui, tá? Deixa eu ver até se eu consigo apagar ele, para ele não atrapalhar a gente. Ficou muito grande. Pronto. Então, considerem essa nova reta vermelha aí que eu desenhei para a gente fazer essa análise. A minha pergunta para vocês é, olha, eu desenhei o gráfico y é igual a x mais 2, sem esse módulo, tá? A princípio eu ainda não fiz nada com esse módulo. A minha pergunta é, como é que então eu faço para determinar o gráfico de uma função modular? Quem me sugere aí um caminho? Então, y tem que ser positivo. O Tom já começou falando uma coisa interessante. Olha, ele falou, peraí, se a gente está falando que módulo de alguma coisa é igual a y, esse y tem que ser positivo, porque quando a gente tirar o módulo de x mais 2, a gente só pode ter valores positivos de y. Ele tem razão. É um bom primeiro passo. Mas o que acontece, então, Tom? Será que essa parte do gráfico ela deixa de existir? Essa parte aqui? Tudo que está abaixo do y não existe? A gente ignora e considera que é só isso daqui a função? A Thalia está falando, acho que ela passa para cima. Então, eu vou subindo aqui, mas sei lá, eu traço, por exemplo, aqui, então. É isso? Ela vai ficar aqui no zero? Porque o módulo vai ser positivo. Thalia está indo num caminho legal. Então, como é que... Aí o Tom está falando, acho que é uma forma que não é uma reta. Ok. Após a raiz, y tem valores positivos. Então, após a raiz, a Bruna está dizendo assim, ó, quando chegar aqui no eixo x, ele vai voltar a ter valores positivos, ele não vai passar para baixo. E aí eu vou pedir ajuda de vocês para fazer uma análise que a gente já tem feito, né? A gente falou, não é à toa que a gente está falando de função definida por partes, ao mesmo tempo que a gente está falando de módulo. Como a gente vai definir essa função modular, então? Isso mesmo, Thali. Então, me ajudem a pensar na estratégia. O que a gente faz para conseguir descrever essa função que a gente já tem uma ideia de que ela é definida por partes? Ela não é uma função totalmente linear, né? Ótimo, Bru. Um intervalo. Qual é esse intervalo que a gente vai usar?
E aí, quem tem uma ideia do intervalo que a gente vai usar? A Bru tem razão. Olha, Caio, a gente está tentando descobrir como faz para desenhar essa função modular. Lembrando que até agora a gente estava falando de equações modulares, porque aqui tinha 1, 2, por exemplo, ou x de novo. Agora a gente está falando de uma variável dependente igual a alguma coisa que envolve módulo com a variável independente. Então, isso é uma função modular. Tá? Para definir a função modular, a gente está tentando descobrir o que a gente tem que fazer. Então, algumas pessoas estão falando, olha, é impossível que o y assuma valores negativos. Então, daqui para baixo, isso não pode ser assim, tem que ser de outro jeito. Além disso, a Bruna está falando, olha, talvez a gente tenha que analisar intervalos. Então, ao invés de analisar do menos infinito até o mais infinito, a gente tem que analisar um intervalo específico. A Bruna está falando do zero ao infinito positivo. Então, ela está falando, olha, daqui para cá. Mas será que é esse o intervalo que é importante para a gente agora? Tom está falando depois da raiz. Então, talvez a raiz defina um intervalo específico aí. Então, a raiz, nesse caso, é fácil de perceber, né? A raiz seria quando x mais 2... Deixa eu só trocar a cor aqui. A raiz seria quando x mais 2 é igual a zero. Então, é quando x é igual a menos 2. Isso é fácil de perceber porque eu estou falando que o y seria igual a zero, né? Vamos fazer bonitinho aqui, desculpa. Então, a raiz é qual é o valor de x quando o y é igual a zero. Então, zero é igual ao módulo de x mais 2, mas como é zero, eu posso tirar o módulo sem me preocupar, né? Isso vai acabar não fazendo diferença justamente por ser zero, porque mais zero ou menos zero dá na mesma. Então, a gente tem x mais 2 é igual a zero e, portanto, x é igual a menos 2. Então, a gente já descobriu o valor da nossa raiz aí. X pode ser negativo, só que y não, exatamente. X pode ser negativo, só que y não. O Caio está perguntando, x de negativo só pode ser maior ou igual a menos 1 e menor que 0. Não sei se eu entendi, Caio. Porque o que a Thalia está falando é, o x ele pode assumir qualquer valor. Né? De fato, ele pode assumir qualquer valor, porque independentemente do se aqui dentro der negativo ou positivo, no final vai sair como positivo. O problema é que a nossa função não pode passar para baixo do eixo x. Né? A gente não pode encontrar valores de y negativos, porque aí isso faria ser impossível essa equação. Né? Então, se eu troco menos 5 aqui, por exemplo, menos 5 igual ao módulo de x mais 2, eu nunca vou achar um valor de x que faça com que a gente encontre o menos 5. Pode, Caio, pode falar. Oi, Gui, de novo. Oi. Eu ainda não estou entendendo assim direito. Tipo, o x pode assumir qualquer valor? Isso, Caio. A gente estava discutindo isso até em equação, né? Olha só, aqui, se eu assumir menos 10, menos 20 ou 40, tanto faz, porque eu vou tirar o módulo e vou encontrar um valor de y correspondente, percebe? Calma aí. Ó, Caio, o que eu estava falando é, o que está dentro do módulo pode ser positivo, pode ser negativo, pode ser zero, isso não faz diferença para a gente. O problema é que o que está fora do módulo não pode ser negativo. Por que não pode ser negativo? Porque não existe nenhum número real que, quando eu tiro o módulo, eu consigo encontrar um número negativo. Mas se dentro do módulo resultar em negativo, você inverte? Isso, eu vou multiplicar por menos 1, né, Caio? Então, olha só, se eu troco aqui o x, por exemplo, por menos 5, vai ficar y é igual ao módulo de menos 5 mais 2, que dá menos 3. Então, y, no final das contas, vai ser 3. Entende? Peraí, menos 5 mais 2? O módulo vai ser sempre positivo. Isso, quando eu tirar o módulo, vai ficar sempre positivo. Então faz sentido passar para baixo do zero, afinal? Então, não faz sentido passar para baixo. Por quê? Porque a gente está falando aqui quando passa para baixo aqui, cara, a gente está falando de passar para baixo no eixo y, não no eixo x. Né? No eixo x está tudo bem passar para baixo. A gente viu aqui, inclusive, que ela passa aqui e não tem problema. Agora, a questão é que ele não pode... tem um limite. Isso, o limite é aqui. Ele não pode passar para baixo do eixo x. Porque esse y não pode ser negativo. Essa é a discussão que a gente está tendo. E aí algumas pessoas estão falando, olha, parece que vai refletir o que está para baixo do eixo x para cima.
Então, a direção, como a Letícia está falando, ela se altera depois da raiz. E ela tem razão. E aí, por que, pessoal, isso acontece? É mais fácil de perceber do que parece. Tem muito a ver com o que a gente estava discutindo até o momento. O que acontece quando x mais 2 é maior do que zero, maior ou igual a zero? Bom, a gente tem que y é de fato igual a x mais 2. Eu não preciso alterar o sinal de nada. Agora, quando a gente chegar no caso... Não entendi, Caio. Desculpa. Imagina. Agora, quando a gente chegar no caso de x mais 2 ser menor do que zero, o que a gente tinha que fazer que a gente viu lá em equação modular? A gente tem que trocar o sinal do que está dentro do módulo. Não era isso? Então, ao invés de x mais 2 é igual a y, a gente vai ter y é igual a menos x mais 2. Ou seja, y é igual a menos x menos 2. Isso, pessoal, é uma função definida por partes. Se a gente fosse escrever daquele modo que a gente aprendeu há algumas aulas atrás, seria y é igual... Opa! A gente tem duas opções. X mais 2, ou vou até escrever ao contrário, vai. Vou primeiro colocar de baixo, então seria menos x menos 2 para x. E aí daqui que vem a história da raiz, pessoal, que vocês estão tanto falando. Aqui eu vou escrever que é x menor do que 2. Por que x menor do que 2? Porque eu estou assumindo essa condição de x mais 2 ser menor do que zero. Só que se eu isolo o x, percebam que fica x menor do que menos 2? Então, na verdade, não é menor do que 2, né? É menor do que menos 2. Eu errei aqui. X é menor do que menos 2. Por outro lado, a gente tem y é igual a x mais 2 se o x for maior ou igual a menos 2. Sim, gente, tudo bem essa ideia de como eu fiz para determinar essa lei de função definida por partes? Vou pintar ela aqui de laranjinha para... Faz sentido, Tom? Então, o Tom diz que faz sentido. E aí vai acontecer justamente o que algumas pessoas estão imaginando que ia acontecer mesmo. Vai refletir, né? É como se fosse um espelho, esse eixo X, e o que está aqui embaixo vai refletir para cima. Mas vamos ver isso sem o chute, né? Vamos ver que de fato isso acontece. O que a gente definiu aqui, olha, quando o x for menor do que menos 2, a gente vai ter menos x menos 2. Então vamos trocar dois pontos também e descobrir como vai se comportar essa parte da função. Olha, quando eu troco x por zero, eu tenho y menos 2. Então, quando eu troco x por zero, eu tenho y menos 2. Então, x é igual a zero, y seria igual a menos 2. Ele estaria cruzando aqui. Opa, aqui não, em cima, né? Desculpa. Ele estaria cruzando aqui em cima. Ao mesmo tempo, quando o meu y for zero, eu tenho x igual a menos 2. Então, ele vai cruzar aqui também, nesse ponto. E aí, se eu traçar essa reta... Ixi, não ficou retinho, peraí. Então, vou traçar essa reta, só que com cuidado, né, gente? Eu vou lembrar que essa função, ela só vale para quando x for menor do que menos 2. Então, não vou esquecer dessa parte, que essa parte da esquerda da minha função, ela só vale para quando x for menor do que menos 2. Então, na verdade, é como se eu tivesse que apagar isso daqui. Opa, tá muito grande essa borracha. Então, eu teria que apagar isso daqui. E a minha função, no final das contas, seria praticamente esse V mesmo que as pessoas têm falado, né? Ele chegaria no eixo X e depois refletiria para cima. Então, voltando, né? Como se estivesse voltando mesmo. A gente teria uma parte decrescente e uma parte crescente. Adoro as perguntas da Manu, gente. Sempre muito enfáticas, assim. Vamos lá, vamos tirar as dúvidas. Manu, vamos começar com você, que você falou. Gui, não entendi o que você fez agora. Qual parte você não entendeu, Manu? Ai, desculpa pelas perguntas, é porque eu entro em choque. Não precisa, Manu, a gente tem tempo para tirar dúvida, por isso que a gente está aqui. Tá bom. Eu não entendi essa parte que você colocou, y é igual a menos x menos 2.
Certo. X. Essa parte em branco que eu fiz, tá tudo bem? Que eu separei para ver, olha, quando que tá dentro do módulo é maior do que zero, quando é menor do que zero? Enquanto a maior e quanto a menor, sim. Tá, ótimo. Então, eu cheguei nessas expressões, tá, Manu? Que y é igual a x mais 2 quando o que está dentro do módulo é maior do que zero, e que y é menos x menos 2 quando for menor do que zero o que está dentro do módulo. Até aí tudo bem, né? Uhum. Legal. Aí agora o que eu estou falando, Manu, é o seguinte. Quando eu escrevi isso daqui, você percebe que é a mesma coisa que eu falar, olha, x tem que ser maior ou igual a menos 2? Essa expressão aqui? Por quê? Porque é como se estivesse isolando o 2, né, Manu? Eu estou passando o 2 para o outro lado. Então fica x é maior ou igual a menos 2. Ah, sim. Tá Sim, bom. né? E aqui, por Uhum. outro lado, é x menor do que menos 2. Também ia fazer a mesma coisa, né? Isolando o 2. Uhum. Então, o que eu estou falando, Manu, é que eu estou dividindo a minha função por partes. A minha primeira parte é considerando que o x é menor do que menos 2, que foi essa aqui que eu defini aqui embaixo. E depois que x é maior ou igual a menos 2. Então, percebe que eu pego todo o espectro do eixo x? Eu divido Sim. para a esquerda do menos 2 e para a direita do menos 2, mas eu pego todo o eixo x no final das contas. E aí, isso daqui, Manu, é aquela forma de escrever função definida por partes, que a gente trabalhou há mais ou menos umas 2 aulas, quando a gente começou a falar de imposto de renda, e aí na aula seguinte eu dei mais um problema para vocês relacionado a isso, de como encontrar gráfico de função definida por partes. E aí aqui, então, eu estou definindo justamente essa função definida por partes. Isso quer dizer o quê? Que o y vai assumir esse valor quando o x for menor do que menos 2. Mas ele vai assumir esse valor quando o x for maior ou igual a menos 2. Então, por exemplo, se eu falo para você, Manu, determina para mim qual é o valor de y quando x é igual a 4. Aí você vai ter que olhar e falar, olha, não, x é igual a 4, ele não está nesse intervalo, ele está nesse, porque 4 é maior ou igual a menos 2. Então, o y de quando x for 4 vai ser y é igual a 4 mais 2, ou seja, 6. Entendeu, Manu, essa ideia de função definida por partes? Entendi, mas por que eu deveria olhar para essa parte que está grifada em amarelo? Porque eu olharia só para o que a gente escreveu embaixo. Eu não tentaria analisar de cima. Não sei se eu entendi a sua pergunta. Tá vendo? Tipo, você grifou x mais 2 é maior ou igual a 0 Isso. e o x mais 2 é menor que 0. Certo. Só que eu não ia olhar muito para ela, eu só ia usar ela para continuar, que nem a gente Isso, fez. mas então, é que a gente, na verdade, essa aqui é a parte importante mesmo, tá, Manu? É que no final das contas as duas acabam sendo importantes. Mas essa daqui é a função que a gente encontrou de fato. Tanto que você pode perceber que, ó, ela tá aqui, né? Y igual a menos x menos 2 é essa parte, e y igual a x mais 2 é essa parte. Só que para essa parte ser verdadeira, para essa função ser verdadeira, isso só vai acontecer quando x mais 2 for maior ou igual a 0. Porque aí a gente vai ter algo positivo dentro do módulo, entendeu? Entendi. Agora eu só não entendi direito o seu desenho. Então, o meu desenho, assim, essa primeira parte eu já tinha desenhado, né? Sim. Aí a segunda parte eu fiz justamente o que a gente sempre faz para desenhar a função afim, tá, Manu? Então eu descubro 2 pontos desse daqui e tento traçar essa reta. Então a reta que eu tracei, ela era tudo isso daqui, na verdade. Tudo bem? Para traçar a reta, tudo bem? Uhum. Só que o que acontece? A gente está falando que só vale para quando o x for menor do que menos 2. Então eu vou ignorar o que está dessa reta quando o x for maior do que menos 2. Por isso, desculpa. Por isso eu apaguei essa parte aqui que está abaixo do eixo x. Tá? Mas na verdade eu não apaguei porque está abaixo do eixo x. Eu apaguei porque ela está à direita do menos 2. E essa parte do gráfico só faz sentido para a gente quando for menor do que menos 2. Mas aí você pagou a continuação do outro também. Apaguei também a do outro. Por quê? Porque a desse outro só me interessa agora quando o x for maior ou igual a menos 2. Então só me interessa esse trecho. Daqui para trás seria quando o x é menor ou igual a menos 2. Então não me importaria mesmo. Ah, entendi. Tá bom? Obrigada. Imagina. Vamos lá, pessoal. Quem ainda está com dúvida? A Letícia falou que pontos você escolheu? Eu escolhi quaisquer pontos, tá? Quaisquer pontos funcionam. Você pode determinar qualquer um, mas depois lembrar que alguns desses pontos que eventualmente você escolheu não prestam para você desenhar a continuação dessa reta. Então, por exemplo, eu escolhi o x igual a 0. Só que no x igual a 0 eu percebo que essa reta nem me interessa. Mas tudo bem, para eu traçar a reta não tem problema, depois eu apago. Tá? É como se eu estivesse só usando um ponto como suporte
mas eu sei que ele não pertence ao momento que me interessa essa reta, então eu posso ignorar depois, tá? Então, Lê, para determinar um ponto, você troca qualquer valor de x e descobre o valor de y correspondente. Então, troca o x por menos 5, você vai descobrir menos 5 com menos vai dar 5, 5 menos 2, 3. Então, o y é 3, você já tem um ponto. Agora, determina outro ponto e manda ver. Lembrando que esse ponto aqui ele vai ser sempre em comum para as duas partes, né? Porque ela é aquela história que eu falava, olha, pode ser maior ou igual, pode ser menor ou igual, isso não faz diferença. Tá aí a explicação do porquê não faz diferença. Caio, diga, Caio. Não, peraí, você apagou essa parte aí que tava o y menor que 0, né? Então, eu não apaguei, Caio, porque o y era menor do que 0. Eu apaguei porque não me interessa parte da função quando o x for maior do que menos 2. Entendeu? Tá, mas uma função que tem os sinais, números invertidos, assim, passa de uma hora para outra? Você entende? Tipo, x mais 2 e menos x menos 2 tem, tipo, sentidos na função, assim, tipo, totalmente assim, iguais, só que invertido. Isso. É que um é crescente e outro é decrescente, mas eles têm muita coisa semelhante, né? É como se eles fossem simétricos, digamos assim. Qual seria essa semelhança? Então, Caio, a semelhança é que eles passam por esse ponto em comum, por exemplo, eles têm a mesma raiz. Se a gente for analisar as declividades, eles vão ter declividades parecidas, mas a gente não vai entrar nisso ainda. A gente vai mas como que descobre uma raiz de uma função com duas partes? Então, na verdade, a raiz é quando for igual a 0. Então, você vai ter que olhar, olha, quando for 0, a gente vai estar nesse intervalo, porque o x é maior ou igual a 2. Desculpa, né? Eu estou falando do y ser igual a 0, falei errado. Então, quando o y for igual a 0, a gente vai ter que fazer essa análise e ver onde vai se encaixar esse x. Não sei se tem um jeito muito óbvio de você pensar. Mas é que tem duas partes, né? Então, aí entendi sua pergunta. Deixa eu pensar um pouquinho. Boa pergunta, Caio. Estou pensando aqui. Eu vou pensar e te respondo em outra aula, tá? Porque isso vai depender muito de qual é a função por partes que você está falando. Pelo gráfico é fácil, né? Porque pelo gráfico eu percebo que, olha, quando o y é 0, a gente está bem no vértice dessa função, então qualquer uma delas serviria, na verdade. Mas, enfim, isso não é para qualquer função definida por partes. Para qualquer função modular, o 0 vai valer para os dois casos aqui. Já não discordo do que eu falei. Caio, eu vou pensar um pouquinho melhor e te trago essa resposta, tá bom? Porque acho que isso realmente depende de função para função. Não tem uma estratégia muito óbvia. Mas eu vou pensar. Tudo bem, gente? Agora a gente tem uma função quadrática para resolver. Mas, pessoal, é o mesmo processo, tá? Por mais que seja uma função quadrática, é exatamente a mesma ideia. Então, eu vou analisar o que está dentro do módulo, é positivo ou negativo. Então, nesse caso, quando é positivo, né, eu estou dizendo que x ao quadrado mais 4x menos 5 é maior ou igual a 0. E aí, portanto, a gente vai ter simplesmente a parábola y é igual a x quadrado mais 4x menos 5. Então, percebam que essa parábola verde vai valer para a gente toda vez que o x, toda vez que a gente tiver essa parábola positiva. E lembrando que a gente já aprendeu isso, né? Ter a parábola positiva significa, nesse caso aqui, por ser uma parábola voltada para cima, que a gente está falando desse intervalo aqui. Então, do menos infinito até o menos 5 e depois da outra raiz, que era 1, se não me engano, do 1 até o mais infinito. Então, esse trecho verde da parábola ele vai se manter igualzinho. Tá? A gente não vai mexer nele. Agora, o que acontece quando a gente cai para a situação de x ao quadrado mais 4x menos 5 ser menor do que 0? Porque aí agora a gente está falando desse intervalo aqui, de baixo. Né? E aí, quando isso acontece, a gente tem que fazer a inversão do sinal. Então, no final das contas, o y seria igual a menos x ao quadrado menos 4x mais 5. E aí, pessoal, mais uma vez, vocês vão desenhar essa parábola, só que vai ser uma parábola razoavelmente fácil de pegar, né, como ela vai ser. Porque ela vai ser toda simétrica em relação à parábola de baixo.
E aí, olha só, primeira coisa, ele vai cortar no y é igual a 5, a gente já tem essa informação, então esse ponto aqui pertence a essa parábola. E além disso, o vértice vai estar exatamente no mesmo x, tá? E na verdade até mais do que isso. Isso eu estou falando, mas vocês poderiam calcular, tá? Vocês poderiam fazer o menos b sobre 2a, vocês iam ver que dá exatamente a mesma coisa. E além disso, se aqui embaixo o vértice está no menos 9, então aqui em cima o vértice vai estar no 9. Tá? Porque, foi o que eu falei, eles são simétricos. Isso eu estou contando para vocês. Tá? Eles são simétricos, mas de novo, eu estou contando, vocês podem fazer essa conta. Então, quando vocês fizerem menos b sobre 2a aqui, vocês vão perceber que vai dar exatamente o mesmo x do vértice que estava dando aqui. Quando vocês trocarem esse x do vértice, que no caso é 2, isso? 2? Menos 2, né? Quando a gente trocar menos 2 aqui, a gente vai obter menos 2 ao quadrado dá 4. Só que agora menos 4. Aqui daria mais 8, então vai dar 8 mais 8 menos 4, então dá 4. E 4 mais 5, 9. Então, de fato, a gente percebe que a gente chegou nesse y do vértice 9. E aí, isso vocês sabem fazer, então, tá? O que eu estou contando para vocês agora é essa ideia de que é uma função definida por partes. Então, a nossa função, quando ela passa do menos 5 até antes do 5, ela vai formar essa parábola aqui. É como se tivesse espelhado a parte de baixo do eixo y para cima, tá? Então, Caio, mais ou menos. Você tem razão nisso que você está falando, mas agora a gente vai ver que nem sempre é assim, tá? Então aqui está o desenho bonitinho, lembrando que essa daqui a gente tá errado, tá? Eu escrevi aqui, mas era outra função. Depois eu preciso ver aqui que eu fiz confusão aqui. Mas essa aqui é exatamente o que a gente acabou de desenhar, percebe? A gente vai ignorar essa parte aqui de baixo, porque entre o menos 5 e o 1, a gente tinha valores negativos dentro do módulo. Então, quando a gente encontra esses valores negativos, a gente tem que torná-los positivos, tá? Mas aí a imagem fica real. O que você quer dizer com isso, Bruna? Porque foi uma pergunta, acho que foi um comentário interessante, mas eu não sei se eu entendi o que você quis dizer exatamente. Quer falar no microfone, Bru? Pode, por favor. Oi, Gui, tudo bom? Tudo bom. E você? Tudo certo. Então, eu estava pensando que quando a parábola tem essa parte para baixo, né, negativa, ela não seria real nessa função modular. Então, toda a imagem ficaria real nesse caso. Então, cuidado, Bru. Na verdade, assim, ela seria real, tá? Quando a gente está falando dessa parábola aqui, por exemplo, deixa eu voltar para a parábola normal. Já apaguei tudo, mas tudo bem. Vamos pensar aqui. Essa parábola, Bru, ela é toda real, tá? O que você está confundindo é que o delta não pode ser negativo, mas o valor de y pode, tá? Ah, entendi. Na verdade, tá assim, o delta pode ser negativo, né? Só que aí você não tem raízes reais. Mas então, por que... Desculpa. Não, então, aqui a gente tem a imagem real, só que ela não vai do menos infinito até o mais infinito, ela vai do menos 9 até o mais infinito, né? Aqui, certo. Quando a gente for pensar na imagem, vai mudar um pouquinho, porque agora a imagem vai ser do 0 até o mais infinito, e não mais do menos infinito do menos 9 até o mais infinito. Tudo bem? Ah, então vai ser, tipo, sempre o x do vértice? Ah, não, desculpa. Brisei, desculpa. Isso. Normalmente é o y do vértice que determina o corte na imagem, né? A partir dele ou até ele que vai a imagem. Nesse caso, não vai ser o vértice, né? Vai ser o 0. Aí teria que analisar um pouquinho melhor mesmo essa parábola. Entendi. Tá bom. Obrigada. Imagina. Então, só respondendo o tom, a parte de baixo não existe, tá, gente? Quando eu estou escrevendo módulo aqui, dessa forma, não existe. Eu ignoro o que estava abaixo. Eu só deixei tracejado porque ele me ajuda a determinar o formato da parábola, mas ele não existe de fato. E aí tem mais uma coisa que eu queria discutir com vocês, que é essa daqui. Eu vou mostrar mais alguns exemplos. Fala, Isa, pode falar. Oi, Gui. Oi. Eu fiquei com dúvida como colocar, tipo, o resultado, assim. Então, seria, tipo, no caso dessa parábola, seria, tipo assim, menos 5 é menor que x, que é menor que 1? Não sei se eu entendi sua pergunta, Bru. Bru não, Isa, desculpa. Qual pergunta você está falando?
Assim, como que eu represento qual, tipo, é o resultado, assim? Então, se eu pedir para vocês determinem a equação do gráfico, esse é o resultado, tá? Esse é o gráfico que vocês têm que desenhar. Se eu pedisse para vocês escreverem a lei da função, vocês teriam que falar, olha, opa, ficou muito grande aqui, peraí. Vocês teriam que falar y, uma função definida por partes, né? Y é igual, abre a chave, e aí ele vai ficar x ao quadrado mais 4x menos 5 quando o x for menor ou igual a menos 5. Depois, ele seria igual a menos x ao quadrado menos 4x mais 5 quando o x está entre menos 5 e 1, que são as raízes. E ele vai voltar a ser x ao quadrado mais 4x menos 5 quando x for maior ou igual a 5 não, desculpa, a 1, que é a outra raiz. Tudo bem, Isa? Tudo bem. Entendi. Fica um pouco mais Posso complexo, tirar uma dúvida do outro Pode, gráfico que você mostrou antes desse? Pode. Então, isso, eu fiquei meio... isso. Fiquei em dúvida, tipo, por que é um momento, tipo, eu não entendi direito, por que ele desce e depois sobe de novo? Tá. Então, olha só, Isa, essa parte de como a gente chegou a isso, você entendeu? Entendi. Então, olha só, aqui, isso não é uma função afim decrescente? Sim. Por causa da declividade negativa, né? A declividade aqui é menos 1. Aqui, a segunda parte, a declividade é positiva. Então, ele vai crescer de fato. Por isso que a gente encontra uma reta que começa decrescendo e aí, do nada, passa a crescer. Entendi. E começa, tipo, em que ponto? No menos 10? Não, eu poderia esticar, tá, Isa? Ele vai até o infinito. Tá bom. Aqui, Entendi. aumentar tudo, não tem problema. É que alguma hora eu tenho que parar porque senão não cabe no meu gráfico, mas eu poderia continuar esse desenho sem problemas. Mas necessariamente a reta da esquerda tem que estar, tipo, menor que a da direita pro infinito, assim ou não? Não. As duas vão crescer igualmente. Tá bom. Então tá. Obrigada, Gui. Imagina. Tem como definir essa lei somente a partir do gráfico? Tem, Tom? Tem sim. Nesse gráfico você faria duas funções afins para fazer o gráfico, é isso mesmo. E aqui, Tom, a gente pode definir sim essa função, tá? Então, se eu dou isso, mas não dou a parábola, você consegue... algumas informações precisam ser dadas, tá, Tom? Assim, não é tão simples fazer isso que você está me perguntando. Então, é possível, é mais fácil fazer para função afim. Para função quadrática fica um pouco mais complexo, a menos que ele te dê vários pontos, várias informações para você poder determinar. Mas se ele só te dá o gráfico assim jogado, não é uma coisa tão simples de resolver. Tá? Ele teria que te dar mais informações. Mas, em geral, a gente vai fazer ao contrário. A gente vai ter a função e vai ter que determinar o gráfico. Tá? Nesse gráfico, você faria isso. Tá? Então, tirei as dúvidas. Só mais alguns exemplos, pessoal. Vocês já entenderam o processo, tá? O processo é sempre o mesmo. Então, eu vou considerar, aqui acontece quando o x mais 2 for maior do que zero e quando o x menos 2 for menor do que zero. É sempre o que está dentro do módulo, tá, pessoal? Tomem esse cuidado. Então, aqui nesse caso, se eu fosse determinar... Eu não vou nem desenhar o gráfico, eu vou só pensar na função definida por partes. A gente teria, olha, o nosso ponto de mudança é quando x mais 2 é menor do que zero. Então, quando x mais 2 é menor do que zero, quer dizer que o x é menor do que menos 2. Então, quando o x for menor do que menos 2, eu tenho que inverter o sinal daquilo que está dentro do módulo. Lembra disso? Então, vai ficar y é igual a menos x menos 2. Estou invertendo todas as coisas que estão lá dentro do módulo. Continuo menos 5 normal, porque o menos 5 estava fora do módulo. Ou seja, isso aqui é a mesma coisa que menos x menos 7. Isso só vai valer quando x for menor do que menos 2. Agora, quando o x for maior ou igual a menos 2, aí a gente não precisa mudar nenhum sinal lá dentro do módulo. Vai ficar simplesmente x mais 2 menos 5, que é igual a x menos 3, quando o x for maior ou igual a menos 2. Tá? Então, percebam que é sempre a mesma estratégia. Eu analiso o que está dentro do módulo, vejo se aquilo pode ser positivo, e o que acontece quando é positivo, eu só tiro o módulo sem me importar. Quando for negativo, eu inverto o sinal daquilo que está dentro do módulo, tá, pessoal? Tomem esse cuidado. E aí, por que eu fiz questão, então, ser a mesma coisa de mostrar esse, né? Primeiro, porque eu queria retomar aqui
o que está dentro, fora do módulo você não mexe, ele mantém igual. Mas olha só o que acontece no gráfico dessa função. Percebam que agora ele passa para baixo do eixo y, né? E é por isso que eu estava insistindo para o Caio que não é a questão de que ele não existe abaixo do eixo y, ele até pode existir. E por que ele está existindo? Porque, de fato, aqui vai ser sempre algo positivo, mas quando eu faço menos 5, se aqui for 0, por exemplo, eu vou chegar no menos 5. Né? Então, eu posso ter alguma coisa que vai para baixo do eixo y. Eu não poderia ter algo para baixo do eixo y se o módulo estivesse englobando tudo do lado direito. Aí, realmente, eu não posso ter. Tá? Mas o que é sempre importante a gente analisar é o que está dentro do módulo, quando ele é maior do que 0 e quando ele é menor do que 0. É isso que vai definir o nosso intervalo da função por partes. Tá? Então, quando o que está dentro do módulo, qual é o valor de x que faz com que o que está dentro do módulo seja menor do que 0, ou qual é o valor de x quando que faz com que o que esteja dentro do módulo seja maior do que 0. Sempre essa ideia. E aí a Thali está falando, exatamente, o ponto mínimo, Thali, vai ser o menos 5, justamente. Se isso aqui não existisse, a gente estaria falando de uma função modular que é y igual a x mais 2. Quando eu coloco o menos 5, ele cai 5 posições no y, né? Então, por isso que, de fato, o mínimo vai ser o menos 5. Você tem razão, Thali, ao afirmar isso, tá? Porque, lembrando, aqui nunca pode ser um valor menor do que 0, né? Esse x mais 2. Manu, por que o quê? Me ajuda, porque... Eu não entendi, mas por que só por ter um menos 5, o mínimo virou menos 5? Então, Manu, porque pensa assim, aqui você concorda comigo que nunca vai passar de 0? Ele vai ser de 0 para cima, né? Uhum. Então, o valor mínimo dessa parte aqui, Manu, é 0. Só que 0 menos 5 é menos 5. Então, o menor valor que essa função pode atingir é o menos 5, percebe? Ah, tá bom. Isso é bem legal o que a Thali falou, né? É bem legal isso que a Thali trouxe, porque de fato ele tem um mínimo, né? Que parecido com uma função quadrática, ele também tem um mínimo, a função modular. Aí o Tom tá falando, se fosse dentro, né? Se fosse x menos 3, por exemplo, o módulo de tudo isso, aí de novo, ele não pode passar do 0. Tá? Se o módulo ele engloba tudo isso daqui, né, ignora essa parte aqui, ele engloba tudo, aí de fato a nossa função não pode passar para baixo do eixo x. Mas não é o caso aqui. E a gente tem mais 4 minutinhos, eu ia mostrar essa daqui, mas acho que fica para a próxima essa daqui, vocês não vão precisar fazer atividade, não é tão importante, mas talvez eu deixe de desafio para vocês aí pensarem depois, ou então eu deixo na próxima aula. Mas aqui a gente teria mais de um intervalo para analisar, né? Porque aqui a gente tem que se preocupar quando isso é menor do que 0 e quando isso é maior do que 0, e quando isso é menor do que 0 e isso é maior do que 0. Mas enfim, não vamos entrar muito nisso agora, porque nesses últimos 3 minutos antes de liberar o exercício para vocês, eu queria só mostrar o gráfico que eu falei para vocês no começo da aula que eu ia mostrar, que é bem interessante. Lá na lição de casa, deixa eu compartilhar aqui, pronto. Lá na lição de casa, vocês tiveram um exercício que era esse daqui. Era esse, né? O y é igual a 3x. Então, vocês encontravam essa função modular, se vocês fossem desenhá-la. Né? Obviamente, vocês não desenharam, mas se vocês fossem desenhar, vocês encontravam essa. Essa é a questão 4 que eu estou falando, tá, gente? E aí, o gráfico do y... Isso daqui, né, era módulo de 3x menos 4 é igual a x ao quadrado. Esse era o enunciado. E aí eu estou desenhando as duas funções, x ao quadrado e módulo de 3x menos 4. Por quê? Porque quando eu igualo as duas, é como se tivesse uma intersecção entre elas, né? Então eu vou encontrar quais são os valores de x que fazem x ao quadrado ser igual ao módulo de 3x menos 4. E aí pelo gráfico vocês conseguem perceber que ele vai se cruzar em 2 pontos, que foram exatamente os x que vocês encontraram. Menos 4 e aqui o 1. Né, foram as duas respostas dessa questão 4. E depois disso, ele não se cruza mais em nenhum lugar. Né? E aí tem uma outra questão que eu tinha separado para mostrar para vocês, que é mais bonitinha ainda, que era essa daqui. Então, era uma equação módulo de x ao quadrado menos 4. Então, dá esse gráfico aqui, que agora vocês já sabem mais ou menos como encontrar. E ele queria saber quando o módulo de x ao quadrado menos 4 era igual a 5. Então, eu desenhei a reta y igual a 5 e esse valor aqui de módulo de x ao quadrado menos 4, eu quero ver a intersecção entre eles. E aí vocês percebem que a intersecção vai acontecer também em 2 pontos, né? Aqui
e aqui. Mas se essa reta tivesse um pouquinho abaixo, então ao invés de 4 fosse, ao invés de 5 fosse 2, a gente teria 4 pontos para encontrar. A gente teria 4 valores de x possíveis. Por que isso acontece? Porque quando eu coloco aqui 5, eu encontro só 2, e aqui embaixo eu encontro 4. Justamente porque aqui em cima, uma das partes da minha função vai ter o delta negativo, que era aquilo que a gente estava falando. Quando o delta é negativo, significa que não existe um valor real. Então, basicamente, o que eu estou dizendo é, quando eu pego essa parábola aqui, positiva, né? Desculpa, essa parábola com concavidade voltada para baixo, e tento encontrar quando ela cruza com a reta y igual a 5, eu vou encontrar um delta negativo, porque de fato ela nunca encontra, né? Ela nem chega a encostar. Então, por isso que parte do delta é negativo, e aqui essa outra parte da função quadrática, com a concavidade voltada para cima, teria um delta positivo quando eu igualasse aqui com 5. Tá? Isso é para expandir um pouco a discussão que a gente teve no comecinho da aula. Pessoal, vamos então fazer o exercício que leva mais ou menos 15 minutos, a gente está certinho no tempo. A gente se encontra sexta-feira para ter exercícios. Lembrando que a nossa atividade avaliativa é só na quarta que vem. Então, sexta a gente tem exercícios sobre esse conteúdo que a gente está vendo agora. Terça a gente tem exercícios gerais e quarta a gente tem questões, a gente tem atividade avaliativa de fato, tá bom? Então, pessoal, até sexta-feira. Nos vemos sexta-feira. Um abraço para vocês, obrigado e até mais.